O rio une, congrega e transmite saberes. Sinônimo de esperança, força, beleza e ancestralidade, o São Francisco, outrora chamado de Opará pelas comunidades indígenas, possui uma importância vital para o território brasileiro, em especial para a região do Nordeste. Através de suas águas, diversas histórias encontram-se entrelaçadas e, para além dos aspectos mais evidentes, este rio também pode ser considerado como um espaço de memória e reflexão sobre como as comunidades tradicionais viveram, conviveram e negociaram seus modos de vida, resistindo através dos séculos. Há quase 10.000 anos, esses povos sabiam quais locais habitar na região do sertão alagoano. Ocuparam inicialmente os terraços fluviais do rio e, posteriormente, adentraram para o interior através de leitos dos afluentes que fazem parte da bacia do Velho Chico. Esses grupos iniciais, provavelmente de caçadores e coletores, moviam-se em pequenos grupos, apanhando proteínas, vegetais, raízes, frutos, além de praticar a caça e a pesca. Essas comunidades, a partir de suas experiências de vida, aprenderam sobre o meio ambiente, sobre a sociobiodiversidade, fixando suas residências. Seus modos de vida não estavam apenas relacionados à subsistência, mas claramente, como demonstram os diversos sítios arqueológicos, tinham profundas ligações simbólicas com o território. As pesquisas arqueológicas desenvolvidas na área do Baixo São Francisco demonstram uma densa ocupação onde o ambiente aquático e terrestre foi manejado, esmiuçado e conhecido profundamente. As comunidades que ocuparam a bacia do rio não utilizaram este trecho apenas como rota de migração, mas foi um processo de escolha de áreas que, além de disporem de recursos para a subsistência, também estavam atreladas ao simbólico e ao sagrado. A influência dos grupos indígenas no passado pode ser observada ainda na atualidade, seja através da oralidade em torno de lendas e mitos, seja nas práticas tradicionais da agricultura e da pesca e no manejo do meio ambiente. A ocupação desse espaço não se deu de forma abrupta, mas foi resultado de um processo de conhecimento profundo do território e suas peculiaridades, que durante o período colonial adquire outros significados com a presença de outros povos, especialmente grupos africanos e afrodescendentes. Os quilombolas encontram no sertão acolhimento e, assim como no período pré-colonial, fixam suas residências, construindo neste lado oeste do território alagoano uma simbiose de saberes. O fluxo quilombola, há muito perpetuado no leste, no chamado Complexo Palmarino, em direção ao sertão, reordenou formas, práticas, reconstruindo territórios, espaços sociais sagrados e ancestrais. Nessa perspectiva, essa região alagoana das matas de Caatinga passou a ter uma das maiores expressividades de populações quilombolas do estado de Alagoas. Para essas comunidades indígenas, quilombolas e ribeirinhas, a distinção entre o meio natural e cultural não existe. Ambos estão entrelaçados num contínuo processo de reafirmação de suas identidades culturais. Neste contexto árido e fértil, por vezes triste e acolhedor, rico em biodiversidade e práticas culturais, há uma expressiva densidade de comunidades tradicionais reconhecidas pelo Estado brasileiro. Nesta 12ª etapa da FPI, a equipe 10 visitou territórios importantes que traduzem essa interface leste-oeste alagoano. O município de Poço das Trincheiras atualmente apresenta a 4ª maior população de quilombolas do estado de Alagoas, distribuído em 4 comunidades quilombolas: Quilombo Jorge, Quilombo Alto do Tamanduá e Quilombo Jacu e Mocó, que trazem suas memórias ancestrais, histórias que nos remetem às formações de quilombos há cerca de 300 anos. É importante dizer que a comunidade quilombola Baixio do Tamanduá, situada em Santana do Ipanema, também visitada nesta 12ª etapa da FPI, nos trouxe informações por meio dos anciões detentores de saberes e guardiões das histórias orais sobre aspectos culturais, práticas ancestrais e ligações de parentescos que se agregam aos territórios quilombolas de Poço das Trincheiras. As relações familiares perpassam os territórios políticos administrativos entre os municípios de Santana do Ipanema e Poço das Trincheiras e interligam os 5 quilombos.
Nessa perspectiva, o advento da emancipação política dos municípios reconfigura os territórios e os dividem em dois municípios. A calha do Rio São Francisco, diversa e potente, acolhe outras comunidades quilombolas, como as comunidades do município de Canapi, também alvo da 12ª etapa da FPI. Os quilombos Tupete e Serra Alto das Negras apresentam diversas práticas históricas e ancestrais de organização. As populações tradicionais e o meio ambiente não são elementos dissociados e incompatíveis. Pelo contrário, as comunidades tradicionais têm uma relação integrada e sustentável com o meio ambiente, fundamentadas em práticas que foram desenvolvidas ao longo de gerações. A falta de aplicação de políticas públicas que proporcionem serviços e infraestrutura como saneamento básico, que atenda de forma digna ao abastecimento de água, a gestão de resíduos sólidos e o esgotamento sanitário interferem diretamente na qualidade ambiental e na rotina das comunidades tradicionais visitadas. A escassez destes serviços ocasiona uma série de impactos que, ao longo do tempo, se tornam extremamente degradantes, ocasionando impactos ambientais como desmatamento, o lançamento de efluentes a céu aberto, descarte irregular de resíduos sólidos e uso constante do fogo, sem falar do precário e muitas vezes inexistente acesso à água de qualidade. Como consequência óbvia, prejuízos diretos e indiretos à saúde e ao desenvolvimento humano e social da região. Tais problemas convergem em direção ao adoecimento das comunidades, somado ao frágil acesso à saúde, que vão desde a falta de infraestrutura dos postos e unidades básicas de saúde, à rara presença de equipes médicas, na marcação de consultas e exames e até de procedimentos cirúrgicos. Essas são realidades cotidianas na vida das comunidades tradicionais que as tornam ainda mais fragilizadas. Somam-se a isso os problemas de acesso à educação de qualidade, a ausência de escolas propriamente quilombolas, a insistência na educação multisseriada, fechamento de escolas, a ausência de transportes escolares para áreas distantes e, em alguns casos, de maneira irregular, merenda escolar inadequada. A estrutura predial precária é um aspecto comum no dia a dia dessas populações. Faz-se necessário um olhar cuidadoso para essas comunidades, para que as mesmas possam continuar a viver e ocupar seus territórios, fazendo uso dos recursos naturais de forma equilibrada, como condição para a sua reprodução física e cultural, a partir de seus conhecimentos, inovações e práticas transmitidas de geração em geração. Essas populações, decididamente, são fundamentais para a preservação da biodiversidade, gestão e manejo sustentável dos recursos naturais. Reconhecer e respeitar o conhecimento tradicional pode contribuir para a promoção da harmonia entre as populações locais e o meio ambiente, evitando a falsa dicotomia de que comunidades tradicionais e menos abastadas representam uma ameaça ao meio ambiente. Esse discurso não é apenas nosso, da Equipe 10, mas uma pauta que vem sendo discutida na atualidade a nível internacional. A exemplo dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, chamadas ODS, da ONU, que definem metas globais para 2030, da qual o Brasil é signatário. As práticas de preservação do meio ambiente e da memória cultural desses povos devem partir de diretrizes que tenham como um objetivo um planeta mais equilibrado, sustentável e com menos desigualdades sociais. Para essas comunidades tradicionais da Bacia do São Francisco, o rio tem um papel fundamental, não apenas a sua subsistência física, mas também para a manutenção e persistência dos seus hábitos culturais. O rio é o sentido de existir e persistir.